Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma manhã de aula. Espero que você esteja bem, espero que esteja tudo tranquilo e que você esteja aproveitando as nossas aulas, não é mesmo? Aprendendo bastante, fazendo todas as atividades e, acima de tudo, se divertindo enquanto aprende, certo? Eu não recebi nenhuma sugestão ou algo falando sobre o formato das nossas aulas, certo? Que eu pedi ontem no vídeo. Mas aí eu vou entender que desta maneira está bom, certo? Mas caso algum dia você queira dar sugestão, fique à vontade, ok? Então, hoje é terça-feira, nós temos a nossa primeira aula de matemática, não é mesmo? Então vamos lá. Pegue o seu livro e abra ele na página 165, ok? Vamos lá, pegue o seu livro e abra ele na página 165. Mas se você ainda não conseguiu abrir o livro, o que é que você vai fazer? Você vai pausar o vídeo, apertar no pause, não é mesmo? E abrir o livro na página 165. Agora que você já está com o seu livro aberto, vamos começar a nossa lição de número 5 de matemática, certo? Que é sobre ângulo e reta, certo? Os ângulos e as retas nós podemos encontrar, certo, em quase todos os lugares. Seja na nossa casa, seja nos móveis das nossas casas, seja na natureza, certo? Seja nas construções. Ou seja, podemos encontrar ângulos e retas por todos os lugares. Mas será que nós já sabemos o que é um ângulo e o que é uma reta? Então vamos lá iniciar a aula, certo? O texto e leia junto comigo, certo? Quando nos referimos a uma reta, estamos pensando em uma figura sem espessura, sem começo e sem fim. Então, em matemática, quando nós falamos sobre reta, certo? Nós pensamos o quê? Em uma figura, certo? Sem espessura, ou seja, não importa se ela é fininha ou se ela é bem grossa, certo? E ela não tem nem começo nem fim. Ela vai se estendendo pelo infinito, certo? Então, isto é o que é uma reta. Então, vamos ver o que o cachorrinho está dizendo. Quando pensamos em uma reta, imaginamos uma linha infinita nos dois sentidos. Como eu disse, quando nós imaginamos uma reta, nós pensamos uma linha, certo? Que ela se estende e vai até o infinito, sem começo e nem fim, certo? Ela simplesmente se estende, como você pode ver esta figura que tem no livro de vocês. Tem a reta, não é mesmo? E podemos dizer aqui que ela não tem nem começo nem fim, não tem como dizer por onde começa e onde termina, certo? E aí ela poderia se estender, ok? Então, vamos continuar. As retas são representadas por meio de uma linha reta, não é mesmo? E nomeadas pelas letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, as retas matemáticas, certo? São representadas, como eu já falei para vocês, por meio de uma linha reta. Como você deve saber já o que é reta, não é? Ou seja, uma linha sem curvas, não é mesmo? Então, quando nós temos a linha, certo? Seguindo ao infinito e sem curvas, então nós temos o quê? Uma reta, certo? E essa reta, ela precisa ser nomeada, ok? Mas aí ela não recebe, por exemplo, reta número 1, reta número 2, ou então reta bonita, reta feia, reta linda, reta lilás, reta branca, reta preta, reta vermelha, sei lá, algo do tipo. Ela recebe o nome através das letras minúsculas do nosso alfabeto, ok? Por exemplo, se você for fazer uma reta em algum projeto, em algum desenho, ou qualquer coisa, você pode chamar ela de reta A, reta B, reta C, reta D, reta E, certo? E sempre com nome minúsculo, com a letra minúscula, como você pode bem observar no exemplo do livro, certo? Temos aqui a reta, não é mesmo? E tem a letrinha R, mesmo no final. Então, nós temos o quê? A reta R, ok? Então, o que é uma reta? Reta é uma figura, certo? Uma linha imaginária
que ela não tem nem começo nem fim, é infinita, certo? Nos dois sentidos. E é representado por meio de uma figura que reta, certo? Como você deve saber. Mas o que vai ter curva é outra coisa, certo? Então eu explico já para vocês, mas a reta mesmo, ela não tem curva, certo? Ela é sempre contínua, sem fazer curva nem se desviar, ok? E ela é nomeada através das letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, temos aqui alguns exemplos, certo? Temos dois tipos de reta. Se nós observarmos a reta S, certo? Localize aqui no cantinho da página, perto do espiral do livro. Temos a reta S, não é mesmo? E depois nós temos a reta T, não é? Então, se você ver, elas são retas perpendiculares, certo? Retas paralelas. Mas aí o que são retas paralelas, certo? Vamos ao saber agora. Duas retas que não se encontram, por mais que se prolonguem e não se cruzem em nenhum ponto, são chamadas de retas paralelas, certo? Então, se nós tivermos, por exemplo, uma reta, por exemplo, como as linhas dos hemisférios, não é mesmo? Por exemplo, se nós colocarmos a linha do Equador no planisfério, não é? Deixar ela bem retinha, a linha do Equador, do mesmo jeito, os trópicos que tem no planeta, elas não vão se cruzar em nenhum lugar, não é mesmo? Vão sempre passar ali ao redor do planeta. Mas aí, certo? Elas não se cruzam, então são retas paralelas. Do mesmo jeito, se você imaginar, por exemplo, se tivesse uma linha reta seguindo, se ela não se cruzar, ela vai ser uma reta, o quê? Paralela. Então, as retas que não se tocam, que não se cruzam, são chamadas de retas paralelas, ok? Então, agora vamos ver os tipos de retas que se cruzam, ok? Então, duas retas que se encontram em um ponto são chamados de retas concorrentes. Então, por exemplo, se eu tenho uma reta, certo? Passando, ok? E depois tem outra reta que aí cruza nesse sentido. Então, o que é que nós temos? São as retas concorrentes, certo? Elas se cruzam em um único ponto, ok? Então, nós temos aqui a reta U e a reta V. E elas se cruzam, certo, no ponto D, como você pode observar aqui no livro, ok? Então, essas retas que se cruzam em algum determinado ponto, elas são chamadas de retas concorrentes, certo? Porque vamos dizer que elas estão concorrendo pelo mesmo espaço, quase pelo mesmo sentido, certo? Mas por algum ponto onde o sentido delas estão, certo? Então vamos ver o próximo tipo de reta, certo? Temos aqui a reta M e a reta N, certo? Então as retas M e N são perpendiculares e se cruzam, certo? Então, quando duas retas concorrentes, que o que são retas concorrentes, são as retas que se cruzam, não é? Podendo ser elas nesse sentido ou podendo ser elas em outro sentido, certo? Então, elas são retas o quê? Perpendiculares, certo? Então, e elas, quando é que elas são retas perpendiculares? Quando nós vemos aqui no livro nesse sentido, certo? É quando elas formam um ângulo reto, ok? Então, esta figura que você está vendo no livro, certo? Esse quadrado com um pontozinho é um ângulo reto, ok? Então, duas retas perpendiculares se cruzam formando quatro ângulos retos, certo? Então, você pode observar aqui na figura que nós temos essas retas com os quatro pontos, com os quatro ângulos retos, certo? E você pode até observar, por exemplo, na sua casa, você pode procurar um canto de parede, certo? Por exemplo, na sala, se tiver, ou então no quarto, um canto de parede, ali vai se formar um ângulo reto, ok? Então, os quatro cantos vão formar quatro ângulos retos, certo? Agora vamos para a nossa página 166. Então, o que é um ângulo reto?
Uma forma de verificar, certo? O ângulo reto é quando ele não faz curva, certo? E é perpendicular, já ia pulando. E quando ele não é, certo, concorrente, ele sempre vai ser perpendicular, vai estar sempre mostrando como, vamos para facilitar vocês, como se ele estivesse completando um quadrado, certo? Nas linhas, por exemplo, no canto da sala, você pode olhar que você pode conseguir completar um quadrado seguindo de um ponto para outro, pegando um canto. Então, ali vai ser um ângulo reto, certo? Então, vamos continuar. Uma forma de verificar se o ângulo é reto é comparar o ângulo com o canto do esquadro, certo? Mas como aqui a gente não está na escola a gente tinha o esquadro, certo? Daria para mostrar a vocês para como o ângulo é reto. Então vamos ver o que está na caixinha de diálogo. Cada um dos 4 ângulos determinados por 2 retas perpendiculares é chamada de ângulo reto. Então, cada uma, certo, dos 4 ângulos que pegar acertar as retas perpendiculares, ok? Então, que pegar o quadradinho vai ser um ângulo reto, ok? E nós temos aqui até o exemplo ainda de 2 retas. Temos aqui o ângulo reto, não é mesmo? E depois um ângulo não reto, ok? Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Espero que você tenha entendido tudo, ok? E para a atividade de matemática, eu quero que vocês façam esta da página 166. Quando terminarem, certo? Mandem a foto para o meu privado. E às 9 horas você receberá o novo link para a segunda aula de hoje.